Ok. Bom, então, como eu estava falando agora há pouco, né, a gente vai usar o recurso das videoconferências, né, no caso aqui na plataforma do Google Meet, e também o SIGA em nossas aulas virtuais, nossa sala de aula virtual. Bom, a nossa disciplina é mecânica básica, né, e a gente vai ficar com vocês a partir de hoje até o dia 3 de setembro, né? Nossa componente curricular, a nossa disciplina tem carga horária de 75 horas, né? E isso corresponde a aproximadamente 90 aulas, tá? Bom, a gente está distribuído em carga horária, em número de aulas de 5 aulas por dia, né? Então, isso atinge a nossa carga horária. Eu vou comentar aqui, vou apresentar aqui vocês aqui no Cigarro, deixa só eu compartilhar minha tela um momento aqui, por gentileza. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a minha área, que está a nossa programação da nossa disciplina. A gente vai fazer o seguinte, nós faremos 3 provas, né? Três avaliações, tá? Dessas 3 provas, né, vamos fazer tomar a seguinte postura. Duas vão ser provas, elas não são eletivas, são compulsórias, e a terceira prova ela é opcional, tá? O que significa dessas provas? Então, nós teremos 3 avaliações, né? Tem a primeira prova, a segunda prova, tá? Que são compulsórias, e a terceira prova, que ela é opcional, tá? Então, dessas 3, o que significa? Se você tirou um conceito, uma nota boa na primeira prova e tirou uma nota boa também na segunda prova, se você passou por nota, né, você fica dispensado de fazer a terceira prova, a não ser que você queira, né? Tá? Cada prova tem o valor que vai de 0 a 10, tá? Totalizando em 2 avaliações, a média para aprovação corresponde a 5, né? A suficiência, né? Se você contabilizar 10 pontos em 2 provas, automaticamente você já tem direito à aprovação, tá? Agora, se você não conseguir os 10 pontos em 2 provas, você tem o direito a uma terceira avaliação, tá? Na verdade, não é 10 pontos, tá? Estou me confundindo, tá? Não é isso mesmo. São 15 pontos agora, tá? Tá, senão tava fácil demais, né? Então, são 15 pontos que você precisa contabilizar, tá? Cada prova corresponde a 10 pontos. Então, se você consegue, por exemplo, 7,5 na primeira prova e 7,5 na segunda prova, você já tem pontos suficientes para aprovação. Então, a terceira prova fica dispensada. Então, a terceira prova ela é opcional, né? Apenas para aqueles colegas que não conseguiram alcançar a contabilidade. Tá? Feitas as 3 provas, né, sai o resultado. Tá? Depois do resultado, a gente vai passar uma prova chamada de prova substitutiva.
né, substitutiva. Acertei. O que significa essa prova substitutiva? Ela vai substituir dentre aquelas três que vocês realizaram a menor nota, tá? Então, na prova substitutiva, aqueles alunos que não alcançaram o conceito de aprovação, tá, têm o direito de fazer essa quarta avaliação e substituir, dentre as três, a menor nota, tá? E assim contabilizar a aprovação, tá? Bom, e a nossa frequência? Eu vou pedir aqui, ó, nas nossas mensagens, na chamada, daí você escreva, né, o nome e a matrícula de vocês também, tá? Para eu poder contabilizar aqui no meu controle. Então, vocês escrevam aqui, ó, nome e número de matrícula. Na nossa frequência. Tá? Por exemplo, o Varley já escreveu o nome dele aqui, né? Então, por gentileza, para a gente controlar a nossa frequência, para saber se vocês estão frequentando, ou se alguém tem alguma dificuldade em frequentar as aulas, né? Vocês escrevam aqui para eu poder ter o meu controle, tá? Também, se vocês tiverem alguma dificuldade, né? Por exemplo, não poderia assistir a aula amanhã, vocês escrevam aqui para ficar registrado, para a gente ter esse controle, para poder atender melhor vocês, tá? Bom, então vamos aqui no Cigar, para a gente conferir a nossa programação da nossa componente curricular, tá? Bom, as nossas aulas, elas estão programadas para, seguindo, né, até a orientação da administração, 7h30, né? Eu acho que, bom, se vocês quiserem uns 10 minutos de tolerância, a gente pode fazer sem nenhuma dificuldade, né? Então, a gente inicia às 7h30, tá? E temos programação até às 10h30, né? Para nossas aulas, ó, tá? Síncronas. O que significa aulas síncronas? Bom, a aula expositiva. Então, de 7h30 até 10h30, a gente pode fazer nossas aulas expositivas, né? E também, claro, dentro da nossa programação, que nós temos até 11h30, a gente aproveita, depois da aula expositiva, a gente faz a apresentação de exercícios, né? Resolução de exercícios, para vocês ficarem com a aplicação do conteúdo, tá? Eventualmente, também se couber dentro desse período, a gente pode fazer alguma simulação de uma experiência de laboratório para ilustrar, né, o conteúdo para vocês. Eu acho que é muito interessante a gente fazer aquelas experiências de laboratório, nem que seja laboratório virtual, para que vocês acrescentem no aprendizado, né, aquilo que a gente viu na teoria, né? Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, a nossa programação do CIGA, tá? Mecânica básica, começamos hoje e vamos até o dia 3 de setembro, tá? O nosso dia de hoje a gente tirou apenas para fazer a nossa apresentação, dia 16, né? E aqui começa o nosso conteúdo, o nosso livro-texto, né? Para ver se está aqui embaixo. O livro-texto, né? Eu vou escrever aqui no nosso comentário, é o Halliday, né? O Halliday, Fundamentos de Física, volume 1, tá? Esse livro está disponível na biblioteca. Se eu acho que a biblioteca ainda não está emprestando livro, mas eu aproveitei, ó,
e deixei aqui, ó, o material digital referente a cada capítulo, né? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, programado para a nossa aula de amanhã, o que a gente tem? Nós temos medição, tá? Esses tópicos, medindo grandezas, tempo, massa, né? Então, aqui, ó, eu deixei disponível para vocês aqui, né? O, o, o capítulo digitalizado do nosso livro do Halley, tá? Então, vocês vêm aqui, a posteriori, vocês podem clicar aqui e ele vai, ó, abrir para a gente o nosso livro, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, porque eu preciso compartilhar na tela com vocês, né? Tá? Mas aí, ó, vocês podem ver a posteriori, tá? Vocês podem dar uma consultada nesse material que é referente ao nosso conteúdo, tá? Que será exposto durante o nosso período de sala de aula, tá? Então, no nosso período de aula normal, né, eu vou expor o conteúdo, vocês podem conferir depois o material digitalizado do capítulo, e eu também aproveitei e deixei disponível aqui para vocês, olha lá, videoaulas também referentes sobre esse mesmo assunto, né? Abordando o livro também, né? Aula ministrada pelo professor Brescance, da Unicamp, né? Referente a esse conteúdo abordado. Então, nós temos 2 videoaulas aqui que vocês podem, em outro momento, né? Usar como fonte de consulta, né? Não que seja obrigatório vocês assistirem a videoaula, mas é interessante, de repente, vocês estão fazendo uma lista de exercícios, quer tirar uma dúvida, vai lá no material digitalizado, dá uma conferida, daí, puxa, não está muito claro aqui, vou aproveitar e vou lá na videoaula, né? Daí vou novamente, daí esclarece mais um pouco, daí já dá suporte para resolver os exercícios, tá? Então, nós temos esse conteúdo referente à nossa aula que vai ser ministrada amanhã, né? Posteriormente, após a aula, a gente fará alguns exercícios. Bom, eu vou elaborar uma lista de exercícios, tá? Referente ao conteúdo e a nossa... continuando, né? Então, nós temos essa programação. O livro é o Halliday, tá? De Fundamentos de Física. Aqui é o capítulo digitalizado referente ao nosso primeiro tópico, né? No dia 18, nós temos movimento retilíneo, tá? Com esses tópicos a serem abordados, né? Posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, tá? E eu deixei também aqui, ó, o material digitalizado, tá? Para vocês, né? Bom, aqui tem a mídia, né? Da aula, da videoaula, né? Bom, ela não abre aqui direto, você precisa entrar no YouTube para poder visualizar, tá? E no dia 10 temos vetores, tá? Mais uma vez a gente vai abordar, né? Olha lá, o material digitalizado aqui para vocês acompanharem, mas a gente vai fazer aula expositiva para vocês durante esse período de aula, tá? E após a aula expositiva, nós faremos exercícios para vocês se prepararem para a prova, tá? Então, teríamos vetores, vetores e suas componentes, vetores unitários, soma de vetores, né, multiplicação de vetores. A videoaula aqui, conforme a gente já falou, que vocês podem consultar, né? E no quarto tópico, né, nós temos movimento em 2 e 3 dimensões, né, programado para o dia 20. Então, a gente vai abordar o que? Posição de deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea, movimento balístico, movimento circular uniforme, movimento relativo a uma dimensão e movimento relativo a 2 dimensões, tá? E o material digitalizado que a gente vai abordar em sala de aula, né, também vai estar disponível aqui, ó, no SIGA na turma visual de vocês, ó. Movimento em 2 dimensões, daí você clica, né, daí você baixa e pode consultar em outro momento, né? Movimento em 2 e 3 dimensões aqui também em videoaulas. Vocês podem usar como fonte de consulta
chamando atenção mais uma vez, não é obrigatório, mas vocês podem usar para consultar o conteúdo que foi abordado em sala de aula. Tá? Após a cada tópico abordado, a gente vai fazer, lembrando, a gente vai fazer uns exercícios para ilustrar no aprendizado de vocês. Bom, finalizando esses 4 conteúdos, e no dia 21, né, nós temos nossa primeira prova. Se eu não me engano, dia 21 vai ser num sábado, né? Se alguém tiver algum problema, alguma dificuldade para fazer a prova no dia 21, vocês me avisem com antecedência, tá? Daí a gente pode, emergencialmente, né, reprogramar essa data. Mas, a priori, né, nós temos a nossa prova programada para o dia 21, né, sábado, referente a esses 4 tópicos, né? Como é que vai ser a nossa prova? A nossa prova, tá, vai abordar os conteúdos de medição, tá, movimento retilíneo, vetores, movimento em 2 e 3 dimensões. Tá? A nossa prova ela vai ser realizada a partir dos exercícios que resolvemos em sala de aula. Então, aqui, a medição, a gente termina o nosso capítulo e ao final a gente faz questões de exercícios. Tá? Movimento retilíneo, a gente aborda o nosso capítulo e resolve em sala de aula exercícios. Vetores, termina o capítulo e ao final exercícios, resolvemos exercícios em sala de aula. Movimento em 2 e 3 dimensões, abordamos o assunto e, ao final, resolvemos exercícios. A nossa prova, tá? Ela vai ser retirada desses exercícios que serão resolvidos em sala de aula, tá? Então, devo escolher por volta de 4 questões, 4 ou 5 questões no máximo, tá? E essas questões, elas devem ser resolvidas nesse horário. A gente está no horário, por exemplo, a gente inicia a nossa prova no sábado, 7h30, tá? Aqui pela nossa plataforma de videoconferência. Eu vou apresentar a prova aqui na tela para vocês, e vocês vão ficar em casa resolvendo. Então, de 7h30 até as 10h30 está programada a nossa primeira avaliação. Tá? Após você termina a sua avaliação, tá? Daqui que vamos fazer? Eu vou precisar que vocês registrem, né, essa avaliação ou em fotografia, né? Vocês podem fotografar as anotações de vocês, né? Enviem, ou pode digitalizar, né? E envie para o meu correio eletrônico. Eu vou estar aguardando, né, após a finalização da aula, da prova, que encerrará às 10h30, né? Vou estar aguardando chegar no correio eletrônico o arquivo referente às respostas da questão de vocês. Daí chegando, eu aviso, olha, já chegou, então vocês já estão dispensados para deixar a nossa sala virtual, tá? Então, a gente vai tomar essa medida para poder fiscalizar de perto, né, que vocês estão fazendo as tarefas e fica até mais claro para na hora, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Então, a gente vai fazer desse jeito, né, a nossa primeira avaliação, tá? As outras avaliações também vão ser nessa mesma rotina. Bom, daí a gente finaliza a primeira avaliação, daí no dia 23, né, segunda-feira, semana que vem, a gente vai começar com força e movimento, que é a primeira parte, tá? Daí no dia 24, força, movimento, a continuação, segunda parte, né? E no dia 25, energia cinética e trabalho. Bom, no dia 26, a gente vai finalizar o nosso
tópico para nossos conteúdos referente à segunda avaliação, com conteúdo de energia potencial e conservação da energia. Tá? Lembrando que a cada tópico que a gente aborda, ao final da aula, a gente fará exercícios. Tá? E a nossa prova, segunda prova, programada para o dia 27, será retirada desses exercícios que resolvermos em sala de aula. Tá? Então, você vai ter a primeira prova e a segunda prova. Tá? Essas provas, elas são compulsórias, ou seja, vocês precisam realizar essas provas para ter conceito suficiente para aprovação. Tá? Bom, e se, tá, e se, por exemplo, faltar a primeira prova, tive um problema, não consegui fazer a primeira prova. Tá? Bom, se não conseguiu, nós temos a terceira prova. Essa é opcional. Por exemplo, se a pessoa faltou a primeira ou faltou a segunda, né, pode fazer a terceira prova como opcional, que é a prova opcional, que vai corresponder, ó, esses assuntos aqui, ó, centro de massa, momento linear, rotação, rolagem e torque e momento angular, tá? Após esses 3 conteúdos, né, vão ser realizados exercícios, tá? E uma prova no dia 1º de setembro. Pronto. Bom, e se no dia 2 sairá o resultado? E se a pessoa não conseguiu o conceito suficiente para aprovação, né, e teremos uma prova substitutiva no dia 3 de setembro. Tá? Então, ela vai substituir a menor nota entre essas 3 provas anteriores. Tá? Bom, mesmo procedimento, né? A gente aborda os capítulos, cada capítulo resolveremos exercícios e a prova será retirada desses exercícios que foram resolvidos em sala de aula, tá? Assim como os anteriores, eu vou deixar disponível também material digitalizado referente a cada assunto, se você quiser dar uma consultada antes, né, da aula, tá? Para poder se situar no assunto. E também eu deixarei, né, o link das videoaulas gravadas, né, pelo professor Brescance, para vocês darem uma consultada lá, como esclarecer algum conteúdo, tá? Bom, então, essa é a nossa programação para a nossa disciplina, que é mecânica básica, tá? Detalhe. E a outra situação, e se o aluno conseguiu o conceito para passar a nota suficiente, sem precisar fazer a terceira prova, né? Como é que fica essa situação dele? Ele já fica aprovado? Sim, ele já fica aprovado, né? Ele é obrigado a fazer a terceira prova? Não, não, ele não é obrigado a fazer a terceira prova. E esse conteúdo aqui, ele não vai ser prejudicial? Bom, esse conteúdo referente à terceira prova é um conteúdo da mecânica avançada, tá? Isso não significa, né, que ele vai ser prejudicado, tá? Ela não é obrigatório, né? Não é um conteúdo obrigatório para nosso curso, né? Nosso curso de graduação, mas, né, é útil para que vocês assistam, né, ou consultem esse material, é útil para alguma aplicação no futuro, tá? Porque ela pode ser, por exemplo, a parte de centro de massa e momento linear, né, rotação, rolagem, torque, momento angular, isso pode ser útil para uma aplicação mais específica na profissão de vocês, né? Então, se você for aprovado, né, por nota, por ter feito a primeira e a segunda avaliação, né, o material vai ficar disponível, né, tanto o material digitalizado como as videoaulas, para vocês usarem como fonte de consulta, né, para enriquecer o conteúdo do aprendizado de vocês, né? Não é obrigatório, mas, né, no futuro vocês podem usar
esse assunto para alguma outra aplicação específica na área de vocês, tá? Então é isso. Então a pessoa pode ficar aprovada, mas não tem obrigação de fazer essa terceira prova, tá? Fica dispensado também dessa frequência, tá? Mas lembrando, né? O material vai ficar disponível para que vocês guardem como consulta, né? Até as videoaulas para poder dar uma conferida, né? Sobre esse assunto, tá? Então é isso, como ele exige uma matemática mais avançada, né, mais rebuscada, né, ele não fica obrigatório para a gente nesse momento, tá? Mas que, se vocês podem consultar a posteriori ou até assistir às aulas, né, para ficar a par desse assunto que tem uma aplicação, né, para vocês no futuro, tá? Então, é essa a nossa programação para a nossa disciplina, que é mecânica básica, tá? Bom, a respeito da frequência, como eu falei para vocês, vocês escrevam aqui o nome, né? E a matrícula nas mensagens na chamada, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me avisem. Como funciona, né? A frequência ela é obrigatória vocês terem 75%, tá? Mas aí, ó, se vocês tiverem alguma dificuldade e faltar, vocês me avisem que eu faço a justificativa das ausências que podem acontecer, tá? Para que ninguém seja prejudicado devido a, a não alcançar os 75% obrigatório de frequência, tá? Agora, se alguém tiver muita dificuldade em em estar presente na aula, né? Ó, as nossas provas, né? Elas vão ser marcadas nessas datas e é presencial online, né? O que isso significa, né? Vocês se programem para estarem disponíveis, né? Durante o dia e horário de nossas provas, que eu vou precisar que vocês venham aqui, que eu vou apresentar aqui na tela a prova para vocês resolverem em casa, tá? Daí vocês fotografem e enviem para mim pelo correio eletrônico, tá? Então, se programem para no dia da prova vocês estejam aqui no horário para poder fazer, né, as respostas das questões que vão ser passadas, tá? Então, se programem nesses dias de prova, para vocês virem aqui, não faltarem, né? Só se for algo muito fora do comum, algum de vocês não tiver, não for possível, né? Daí, como eu falei para vocês, a terceira avaliação é opcional, né? E, por último, nós teremos uma avaliação substitutiva, que pode substituir esses casos que estão fora do nosso controle, tá? Mas se programem no dia da nossa prova, vocês virem aqui, né? Que vou apresentar a prova para vocês e vocês vão resolver em casa e durante esse tempo, né? Após a resolução, vocês fotografem e enviem para mim. Eu vou estar esperando e aí vou conferir e eu aviso para vocês, olha, chegou a prova, tá? Então podem ficar liberados, tá? Então não esqueçam, durante o dia de prova, do dia marcado da prova e horário, se programem para poder ficar disponíveis, né? E virem aqui fazer a prova. A prova vai ser das 7h30, né, até às 10h30. Então, durante esse período, vocês podem vir aqui, confere, assine a lista de frequência, a prova vai estar aqui na tela e você vai resolver e após a resolução da prova, vocês fotografem e enviem para mim, tá? Eu vou ficar aguardando até contabilizar na área de vocês, aqui, ó, no meu controle, as provas referente a,
avaliação que a gente marcou, né, e fez, tá? Então, se programem no dia da prova, né, vocês não faltarem e estejam disponíveis nesse horário para poder fazer a resolução, tá? Tudo bem, gente? Pessoal, alguma, alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, na medida do possível, as nossas aulas vão ser gravadas e eu vou deixar disponível na área de vocês no SIGA, tá? Então, após as nossas aulas, né, vou fazer o possível para gravar e deixar aqui, ó, no SIGA, na área de vocês, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não, professor. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Até agora não. Tá. Então, vou só recapitular para esclarecer mais uma vez, né? Então, voltamos aqui, ó, né? Aqui é a programação das nossas provas, das nossas aulas, né? A gente vai iniciar, oficialmente iniciamos hoje, né? E vamos até o dia 3 de setembro, né? Qual é a nossa programação? Nós temos para amanhã, olha lá. Então, para amanhã nós temos o tema medição, tá? A gente vai abordar sobre esse assunto. Vocês podem consultar depois, ó, material digitalizado. O livro texto que a gente vai adotar é o livro do Halliday, Fundamento de Física, tá? Volume 1, tá? Então, amanhã a gente vai abordar a medição, tá? Vai ter disponível aqui, ó, o material digitalizado no CIGA, e também eu deixei aqui ó, as videoaulas, né, do professor Brescance, da Unicamp, sobre esse assunto. Você também pode usar como fonte de consulta, tá? Após nossos encontros, na medida do possível, né, se der no mesmo dia, eu vou deixar disponível aqui no CIGA as nossas gravações do nosso encontro, tá? Aqui embaixo. No dia 18, temos o assunto de movimento retilíneo, tá? Aqui o material digitalizado. Essa videoaula aqui, ó, só pode ser vista pelo YouTube, né? Daí vocês vão ter que abrir ou no computador outra área para poder consultar esse assunto. No dia 19, teremos vetores, tá? E, mais uma vez, material digitalizado. Após, né, a nossa aula expositiva, eu farei exercícios, tá? E a prova será retirada desses exercícios que a gente abordar em sala de aula. Tá? E no dia 20, né, a gente encerra a nossa primeira unidade para a primeira avaliação, primeira prova, que é movimento em 2 e 3 dimensões, tá? Aqui o material digitalizado, videoaulas para vocês consultarem depois, né? Vou deixar gravado aqui, né, nossos encontros. Após a aula expositiva, faremos exercícios. Né? E aqui, ó, no dia 21, a nossa primeira prova. Tá? Essa prova será retirada, né, dos exercícios que resolvermos em sala de aula. Ela vai ser nessa data, tá? Eu vou precisar da presença de vocês, né? Aqui na nossa videoconferência, onde eu vou apresentar aqui, ó, a prova, nesse horário de 7h30 até as 10h30. Daí vocês vão resolver, né, ao mesmo tempo, né? E ao final, vocês vão fotografar ou digitalizar as respostas de vocês e me enviar pelo correio eletrônico, pelo e-mail. Tá? Eu vou acusar o recebimento, vocês assinem lá na lista de frequência, tá? E
com isso, a gente finaliza o nosso nossa primeira avaliação. Bom, daí continuando, no dia 23, força e movimento, primeira parte, dia 24, força e movimento, a continuação, e no dia 25, energia cinética e trabalho, e no dia 26, né, energia potencial e conservação de energia, tá? A gente aborda esses 4 tópicos, lembrando que cada tópico abordado, ao final, a gente vai fazer exercícios referentes a esse assunto, né? Então, cada tópico a gente faz exercício. E no dia 27, a nossa prova 2, nossa segunda prova, tá? Referente, ela vai ser retirada desses exercícios que forem resolvidos na sala de aula, tá? Mesma situação, dia 27, né, no horário de 7h30 às 10h30, eu apresento a prova para vocês, vocês resolvem, tá? E me enviem pelo correio eletrônico, tá? Bom, quem conseguir nota nessa primeira e segunda prova, fica dispensado de fazer a terceira prova, tá? Mas pode assistir às nossas aulas aqui, ó, né? Centro de massa e momento linear, rotação, rolagem, torque, momento angular, tá? A partir de cada tópico abordado, faremos exercícios, né? Então, teríamos exercícios referentes a esse assunto. Daí, isso no dia 28, né? No dia 30, exercício, além da aula expositiva, exercício sobre rotação. E no dia 31, rolagem, torque, momento angular, né? A nossa aula expositiva e, ao final, a nossa bateria de exercícios. Tá? E no dia 1º de setembro, nós iremos fazer a prova, tá? Referente a esses exercícios resolvidos em sala de aula. E no dia 2, o nosso resultado. Tá? Então, essa prova 3 são para aqueles colegas que não conseguiram, né, completar os 15 pontos, né, somando a primeira e a segunda avaliação. Cada avaliação tem um total de 10 pontos. Né? Para aprovar, a média final tem que ser 5. Então, se, por exemplo, você tirar 7,5 na primeira e 7,5 na segunda prova, você já completou os 15 anos, os 15 pontos e já estão aprovados por nota. Tá? E a terceira prova opcional, para quem não conseguiu alcançar a totalidade, faz essa terceira prova no dia 1º. Tá? Resultado no dia 2, né? E desse resultado, aqueles que não alcançaram o ponto suficiente, né? A gente tem mais uma prova substitutiva no dia 3, tá? Para substituir a menor nota entre as 3 anteriores, tá? Bom, então é essa a nossa programação, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ficou claro? Tem algum ponto que não está muito... Ou ficou bem para todo mundo, tudo certinho, tá? Tá tudo certo, professor. Bom, gente, então a gente vai fazer o seguinte, a gente pode encerrar por hoje, né? Amanhã a gente vai iniciar nessa estrutura, né? Nesse esquema. Se vocês quiserem, vocês podem já nos sigar e dar uma consultada nesse material digitalizado, né? Ou se quiser assistir a videoaula, também pode assistir, tá? Aí vocês anotem, se tiverem dúvida, anotem para quando for na nossa aula expositiva amanhã, aí você já vem com esse material já previamente visto, tá? Mas se vocês não tiverem alguma dificuldade, não conseguirem, né, até meio de internet, né, a gente sabe que a gente está sujeito a isso, também não tem problema. A gente vai abordar assim mesmo o assunto do mesmo jeito, conforme programado. Né? Lembrando que ao final da nossa aula, nós faremos exercícios. E de cada capítulo, né, que são 4 para a primeira avaliação, a nossa prova vai ser retirada desses exercícios, vai ser sorteada desses exercícios que resolvermos em sala de aula, tá? Tudo bem então, né, gente? Bom, então a gente assine o nome e a frequência de vocês, o nome e o número de matrícula de vocês aqui na mensagem, na chamada, eu acho que todos já assinaram, né? Que é o controle da nossa frequência.
Bom, daí se não houver mais nenhuma dúvida, né? Então eu vou aproveitar e vou encerrar a gravação. Só um momentinho.